Olá, pessoal. Meu nome é Glaucia Saad, sou médica, sou uma estudiosa de plantas medicinais, sou médica clínica e uso, junto com todo o arsenal médico, plantas e fitoterápicos nos cuidados da saúde. Sou muito encantada com esse potencial das plantas, isso ajuda muito nos cuidados da saúde. Acredito que os cuidados de saúde não são apenas usar medicamentos, sejam eles sintéticos ou fitoterápicos, passam por muitos outros cuidados, e de saúde, de alimentação, de cuidados com o próprio corpo, com a própria mente, e é isso que a gente procura fazer quando olha alguém com uma queixa, um sintoma ou com algum desequilíbrio. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ondulados, uso óculos, estou com uma blusa colorida, é, estou numa casa com paredes brancas, com fundo claro. Quando eu olho aqui para minha janela e para minha porta, eu estou num quintal bem bacana, e aí vou falar aqui para vocês o que vier. Vamos agora começar o caso clínico do geniturinário, sistema geniturinário masculino, da hiperplasia prostática. Quando a gente vai apresentar um caso, a gente tenta seguir esse roteiro, fazendo uma boa anamnese, antecedentes, medicamentos em uso, porque tudo isso pode influenciar no como a gente vai olhar para esse tratamento. Esse paciente chegou ao consultório, um paciente de 65 anos, sexo masculino, jornalista, com uma boa formação, referindo que há aproximadamente um ano ele começou a acordar muitas vezes para urinar à noite. E ele dizia também que a urina demorava para sair. Saía um jato fraco, depois de fazer xixi ele continuava com vontade de urinar, e isso estava incomodando a ele. Ele tinha ido ao urologista, levando exames de sangue já realizados a pedido do médico de família, e a única taxa fora do padrão era um PSA ligeiramente elevado. PSA, o antígeno prostático, que pode estar elevado no câncer de próstata e frequentemente está elevado na hiperplasia. O urologista faz um toque retal, a próstata está aumentada, porém ela está simétrica, está macia. Ele pede uma ultrassonografia, mas já diz para o JA que esse diagnóstico provavelmente é uma hiperplasia prostática benigna. Explica para ele o que é isso, que é um crescimento da próstata, que ela tende a criar uma pressão na uretra, essa urina demora a sair, eventualmente não sai, não esvazia a bexiga completamente, mas diz para ele também que os sintomas dele não são tão exuberantes. E ele deve fazer alguns cuidados, como limitar a ingestão de líquido à noite, diminuir o uso de álcool e café, pois ambos têm efeito diurético e ação irritativa na bexiga. O urologista explica também que existem vários medicamentos usados para hiperplasia prostática benigna, mas como os sintomas dele são relativamente leves, ele pode optar pela observação. Isso é uma coisa que a gente faz em várias patologias ou sintomas, a gente vai observando ao longo do tempo, a cada ano, a cada 6 meses. Então, ele sai com esses cuidados, essas orientações. Os principais tratamentos medicamentosos, o urologista vai explicar que são inibidores dos receptores alfa-1 adrenérgicos, como a tansulosina ou doxazosina, que são medicamentos usualmente bem tolerados, mas podem, por exemplo, e costumam causar um pouquinho de hipotensão. O paciente às vezes se sente mais cansado pela pressão baixa. Se o paciente é hipertenso, isso às vezes até é uma ajuda. Não é o caso do JA. Outros são os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida ou a dudasterida, que também são bons medicamentos, ajudam bastante na hipertrofia, mas eventualmente podem causar uma diminuição de libido. E os inibidores da 5-fosfodiesterase, como a sildenafila ou tadalafila, muito conhecidos hoje em dia, porque propiciam a ereção, tudo, mas eventualmente podem causar dor de cabeça, tudo. São medicamentos excelentes para essa situação, tem alguns outros ainda em situações mais graves, mas trouxe esses principais para vocês. Eles estão ali como uma carta na manga. Porém, a escolha foi observar. Uma coisa importante é a gente ter ali como diagnóstico ou como hipótese diagnóstica principal hiperplasia prostática benigna.
temos que ter em mente o diagnóstico diferencial. Pode ser um câncer de próstata, pode ser uma prostatite. O toque retal ajudou o urologista a pensar que não deve ser isso. Vamos aguardar a ultrassonografia. Enquanto a gente aguarda essa ultrassonografia, vamos pensar aqui entre nós. Quais são os problemas que a gente quer melhorar? Aumento da frequência urinária, esvaziamento incompleto da bexiga, acordar de noite para fazer xixi várias vezes. Então, isso a gente quer ajudar essa pessoa, esse paciente, a não sentir, ou sentir menos. Coisas importantes quando a gente opta, ou não só quando a gente opta por um tratamento de observação, mas sempre importante, a gente precisa orientar aquela pessoa que a gente está tratando, que a gente está cuidando, sobre sinais de alerta. Sinais de infecção urinária, está com ardência urinária, está com peso na bexiga diferente, está sentindo o xixi quente, então procurar o serviço médico. Retenção urinária, parou de fazer xixi, eventualmente essa próstata ficou muito aumentada, não está conseguindo fazer xixi direito, procurar o serviço médico. Incontinência urinária, outra coisa que pode acontecer, e num grau muito maior, a gente vai ter que estar em alerta para uma insuficiência renal. Não é o caso desse paciente que a gente está acompanhando. Então, no retorno à consulta, ele diz que já aderiu aos cuidados propostos, está tomando menos bebida alcoólica, menos café e que retomou uma rotina de atividade física. Cuidados gerais. Né? Leva a ultrassonografia da próstata, em que ela está aumentada sem outras alterações, confirmando assim o diagnóstico da hipertrofia benigna. Mesmo sabendo que observar é uma opção, ele entendeu isso, ele perguntou sobre fitoterápicos, pois tinha um amigo que estava utilizando e vinha sentindo-se muito bem. Então, nessa conversa, ele vai manter o plano de cuidados, de limitar a ingestão de líquido à noite, diminuir o uso de álcool e café, e a gente vai pensar qual intervenção terapêutica medicamentosa com fitoterápico a gente vai usar. Uma possibilidade e um medicamento de fácil acesso que a gente tem é o sal-palmeto, ou a Serenoa repens, o fruto dessa planta, geralmente em extrato seco padronizado. A gente tem algumas padronizações, uma que hoje em dia a gente encontra fácil é essa, 25% de ácido graxos e 0,1% de fitoesteróis, 320 miligramas. A gente encontra de 320 miligramas, e aí a recomendação é usar uma vez ao dia, primeiro por 60 dias, para a gente observar, ou 160 miligramas 2 vezes ao dia também é uma opção medicamentosa. Tá? E a gente recomenda isso para o JA. Ele retorna depois de 60 dias, diz ter mantido as recomendações e tomado o fitoterápico, refere que está acordando menos para urinar e não fica com aquela sensação de bexiga cheia o tempo todo. Excelente, né? Ele, porém, conta que depois de um tempo usando esse medicamento, ele passou a sentir uma queimação gástrica bastante incômoda. É um efeito colateral da Serenoa. Pode acontecer isso quando a pessoa está tomando isso. E aí, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em outras plantas, em outros fitoterápicos que têm uma boa ação também na hipertrofia prostática. Quais são? As outras opções, então, são a urtiga. Urtica de ó, aquela planta, aquela mesmo que queima, que a gente usa a folha para muitas coisas. Nesse caso da hipertrofia prostática, a parte usada é a raiz. A gente encontra extrato seco 5:1 e a dose preconizada é de 600 a 1.200 miligramas por dia. A gente pode iniciar cápsulas de 300, usa 2 vezes ao dia, ou cápsulas de 600, aumentando para 2 vezes ao dia, chegando até 1.200 miligramas por dia. Costuma ser bem tolerado e é uma das opções que a gente tem. A outra opção é o pigeon africano, a casca dessa planta, um extrato seco a 25% de fitoesteróis, 100 miligramas 1 vez ao dia. Então, coisas que a gente pode fazer, que a gente costuma fazer na nossa prática clínica, é usar um fitoterápico por alguns meses, depois a gente, eventualmente, mesmo que o JA não tivesse tido uma queimação gástrica, é sugerido que depois de algum tempo a gente troque por fitoterápicos que têm o mesmo tipo de ação. Eventualmente, isso ajuda a
a melhorar a resposta do organismo. Então a gente fica com essas opções, a gente tem a serenoa, a urtica, o pigeon africano. Existem alguns estudos mostrando também o óleo, da cucurbita pepa, que é a abóbora, com boa ação. Hipertrofia prostática é uma patologia que a gente consegue manejar com fitoterápico. Sempre alerta, sempre com cuidado para os sintomas, se eles não estão piorando, se essa próstata não está aumentando muito, e é um lugar que a gente tem bons resultados com a fitoterapia. É isso.